Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Menezes, esse é o Alexandre. E aí, galera? E hoje a gente veio aqui entrevistar o Leonardo Mattioli para falar um pouquinho sobre proteção de dados em geral. Olá, tudo bem? Muito obrigado por me convidarem, por me receberem aqui. E espero poder contribuir com o podcast de vocês. Claro, o prazer é nosso. E se a gente já puder ir começando, a gente gostaria de saber quem é Leonardo Mattioli, primeiramente, né? Rapaz, pergunta difícil, hein? É uma pergunta meio difícil. Mas, bom, eu sou advogado, trabalho com privacidade e proteção de dados, né, LGPD. E provavelmente a maioria deve conhecer, aqui no Cotil, devem conhecer o meu pai, o professor Mattioli. Então, mas de maneira geral, assim, se eu puder resumir quem que é o Leonardo para além do advogado e do consultor em proteção de dados, eu diria que eu sou curioso. Eu gosto de um porquê. Então, eu comecei a pesquisar sobre proteção de dados, privacidade, por conta da curiosidade. E acabou se tornando minha profissão. Sim, eu queria perguntar, a LGPD, ela foi criada lá por volta de 2021, né? Você se formou em 2019, 20? A LGPD, ela foi publicada em 2018 e ela entrou em vigor totalmente ali no final de 2020. Agosto, outubro de 2020, que ela entrou totalmente em vigor. A gente teve aí um período entre a publicação dela e a entrada em vigor total dela, quando ela realmente começou a produzir os seus efeitos, né? Então aí desde 2021 que ela está valendo, que as empresas precisam de fato se preocupar com elas. Quando você entrou na faculdade, você já imaginava seguir por esse caminho da proteção de dados? Não, na verdade, quando eu entrei na faculdade, nem se falava assim, abertamente sobre proteção de dados. A gente já tinha alguma coisa, algumas discussões, mas não era aberto assim, pro grande público. Era algo mais acadêmico e mais discussão de lei. Quando que foi o start para você pensar, é nessa área que eu quero seguir? Em 2021, se eu não me engano. Que aí começou todo mundo a falar, a LGPD vai entrar em vigor, as empresas vão precisar se adequar, e não tem profissional. E aí eu tinha acabado de me formar, né? Eu me formei em 2020, colei grau em fevereiro de 2020 e comecei a advogar. E aí eu não sabia muito bem para onde seguir, porque a gente sai da faculdade sem saber muito por onde a gente vai seguir, qual caminho a gente vai seguir. E aí vendo isso, eu falei, acho que aqui tem uma oportunidade de mercado, porque quase não tem profissional. E aí eu junto duas coisas que eu gosto, que é o direito e tecnologia. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a estudar a lei e ir atrás de oportunidades. E muita gente até não sabe que tem todos esses direitos e que as empresas têm que seguir tantas leis, né? E aproveitando isso, você podia explicar pra gente um pouquinho o que é a LGPD? Claro. O que mais tem no Brasil são leis, né? E como elas funcionam é o que ninguém sabe. Mas com a LGPD não é diferente. Tá? A LGPD ela trouxe uma série de direitos e obrigações, não só para nós, pessoas físicas, mas também para as empresas. Tá certo que as empresas têm muito mais obrigações do que direitos com relação à LGPD, mas nós, pessoas físicas, somos nós quem somos os titulares dos dados pessoais. Então, por mais que uma empresa ela colete esses dados, ela realize um tratamento de dados pessoais, que nada mais é do que a coleta, armazenamento, utilização, descarte, eliminação e inúmeras outras ações que as empresas podem fazer com os nossos dados, se ela não cumprir com aquilo que está na lei, ela pode sofrer diversas sanções. Então a LGPD ela tem o objetivo justamente de proteger o uso dos dados. Por quê? O dado pessoal hoje ele se tornou uma commodity, assim como o petróleo. Hoje tem muitas empresas que ganham milhares e milhares de reais e dólares com a utilização indevida, com venda de dados pessoais, por exemplo. Então o objetivo da LGPD é basicamente esse, de nos proteger do uso indevido. Então, mesmo existindo a lei, hoje em dia tem empresas que não seguem, não é uma coisa tão aplicada ainda. Sim, como é uma lei nova, né? A gente está falando aí de uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2021, ou seja, ela só está valendo mesmo há
3 anos, não deu 3 anos ainda que ela está em vigor, né, 100%. Então é uma lei que nós que estudamos essa parte, né, que trabalhamos com isso, não sabemos ainda muito bem como que vai ser aplicada, como que vai funcionar. Claro, a gente tem um norte, porque a nossa legislação ela foi baseada na lei europeia. Então é praticamente um copia e cola da lei europeia adaptada para a nossa realidade. Então a gente se pauta muito no que a Europa tem feito e vamos trazendo para a nossa realidade. Mas de fato, a maioria das empresas não sabe como aplicar isso e vê a proteção de dados como uma despesa desnecessária. Só que quando a gente olha para os custos de um vazamento de dados, de um incidente de segurança, a gente vê que acaba sendo muito mais barato você prevenir e adotar as medidas de segurança necessárias do que, de fato, você esperar acontecer para tomar alguma medida para reverter essa situação. Sim. Quer falar? Pode falar. Uma pergunta, assim, que me veio na cabeça agora. Em caso de vazamento de dados, por exemplo, vazamento de dados voluntário, a empresa vazou os seus dados. Uhum. O que a pessoa pode fazer para recorrer assim? Existe uma série de coisas, e essa pergunta é bastante importante, porque ninguém sabe o que fazer quando um dado é vazado, principalmente nós, enquanto titulares de dados. Quando um dado é vazado, a empresa em si, ela por obrigação legal, ela tem que seguir uma série de procedimentos já. Comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, comunicar os seus clientes, né, que tiveram os dados vazados, seja por um comunicado nas redes sociais, seja por envio de e-mail, ou qualquer outra forma que o titular que teve a sua informação vazada tome conhecimento disso. Mas nós, enquanto titulares, e que tivemos as nossas informações vazadas, nós podemos também adotar medidas como denunciar para a autoridade nacional, entrar com um processo, caso a gente tenha sofrido algum dano em razão desse vazamento. E nisso é importante a gente ter ideia da diferença entre dado pessoal comum e dado pessoal sensível. Porque o dado pessoal comum é meu nome, meu RG, meu e-mail, meu CPF, meu histórico de uso do Instagram. Tudo isso são dados pessoais comuns. Já os dados pessoais sensíveis são os dados relacionados à raça, sexo, opção sexual, questões filosóficas e políticas, além de religiosas, além de inúmeras outras, como dados biométricos, por exemplo. Então, os tribunais hoje, eles têm reconhecido dano moral, principalmente quando a gente fala de vazamento de dados pessoais sensíveis. Que aí a gente não precisa nem comprovar que teve culpa da empresa nesse vazamento. Se ocorreu o vazamento, os tribunais estão começando a entender que, se vazou um dado pessoal sensível, tem dano moral. O que não acontece nos dados comuns. Que aí a gente tem que comprovar que houve um erro da empresa. E como funciona a punição para o vazamento de dados pessoais comuns? Porque o CPF é uma coisa muito importante, né? Quando você tem vazado, para qualquer um ter acesso, de repente, ou pessoas maliciosas. Uhum. Os dados pessoais comuns, de modo geral, assim, a ANPD e a própria LGPD, ela trouxe várias punições para as empresas. Começa desde uma advertência até multa. Então a gente tem primeiro a advertência, a gente pode ter suspensão do uso de banco de dados, a gente pode ter a exclusão do banco de dados, até chegar na multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Meu Deus. É que assim, na verdade a multa ela é de 2% do faturamento anual da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Só que assim, eu duvido que alguma empresa no Brasil seja multada em 50 milhões de reais. A primeira sanção que teve, né, a primeira imposição de penalidade que teve pela ANPD, pela Autoridade Nacional, ela acabou ficando em 14 mil reais. E assim, não foi uma empresa grande, foi uma empresa pequena. Era uma microempresa, ela trabalhava com call center, ligação e tal, para cobrança. E eles foram multados porque eles não tinham um encarregado de dados e não cooperaram com a fiscalização. Então foram 7.200 por não ter um encarregado de dados e 7.200 por não cooperar com a fiscalização, dificultar a fiscalização.
Então, assim, a multa vai variar muito, mas hoje o que mais acontece, o que mais a gente tem visto são advertências. Porque como é algo novo, né, a autoridade está optando mais por advertir e indicar como corrigir os erros do que punir diretamente. Só que aí se mantiver o erro, aí vai vir a multa, né? Sim. Hoje em dia tem surgido muitos avanços tecnológicos, né? Na sua opinião, você acha que as leis brasileiras estão acompanhando esses avanços ou ainda tá ruim a situação? As leis brasileiras, com relação à proteção de dados, cybercrimes, elas são consideradas uma das mais modernas do mundo. Até porque, assim, principalmente a LGPD, como eu falei no começo, ela foi baseada na GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, apesar dela estar sofrendo um pouco de rejeição por parte das empresas na sua aplicação, é uma lei que, quando bem aplicada, ela vai garantir uma segurança muito grande para os titulares e até mesmo para as empresas, né? Que hoje uma empresa adequada é uma empresa que tem um diferencial de mercado muito grande. Por quê? Eu não compro de uma empresa que eu não confio. Não sei vocês, mas se eu sei que uma empresa não cuida dos meus dados, não é uma empresa que eu vou querer fazer negócio, a não ser que seja, não tem como, eu preciso comprar deles, porque só eles têm aquilo. A maior punição acaba sendo isso, né? Exato. Falta de credibilidade, perca de clientes. Exato. A maior punição, ao meu ponto de ver, não é a multa. É dinheiro. Porque 50 milhões, pode quebrar uma empresa? Pode, mas dificilmente vai chegar nisso a multa. Aí vamos falar, receber uma multa de 14 mil reais, igual eu estava comentando. Isso daí uma empresa recupera em 2, 3 meses. Então, assim, a multa por si só é só dinheiro. Continua a empresa funcionando e recupera o dinheiro. Mas uma empresa que perde seu nome, perde a sua marca por questões de credibilidade e confiança do cliente, é muito mais difícil de se reerguer, né? Sim. Então, acho que essa é a principal punição. Hoje em dia, você vê que tem algum país onde a LGPD, que não vai chamar LGPD, né, por ser em outro país, onde leis parecidas com a LGPD são bem aplicadas? A própria União Europeia. A gente pega os países que compõem a União Europeia, eles já são muito mais maduros em termos de proteção de dados. Então, eles conseguem aplicar e as empresas, elas respeitam muito mais essa questão da privacidade e da proteção de dados dos usuários, né? Então, eu acredito que é questão de tempo para o Brasil conseguir implementar essa cultura na sociedade. Assim como na Europa, quando surgiu a GDPR lá, né? Também as empresas ficaram, como que eu aplico isso? Como que eu trago isso para o meu dia a dia? E hoje a questão de privacidade e proteção de dados lá é cultural. Tendo em vista, assim, na América Latina, o Brasil, ele tá melhor que os outros países? Como que é? Porque Sim. não chegou a ser como na Europa, mas está num nível bom em relação aos demais? Sim. O Brasil, na América Latina, é pioneiro na parte de privacidade, proteção de dados e modernidade da legislação. Então, assim, comparado com a Argentina, Uruguai, Chile e os outros países da América Latina e do Sul, o Brasil tá anos-luz à frente. E a nossa legislação não está muito atrás da Europa, não. Porque ela é praticamente uma cópia da lei europeia. Sim. Mas na Europa seria mais aplicada, né? Que lá também é mais antigo. Lá, quando a gente estava discutindo a nossa lei, eles estavam começando a implementar. Então, eles já conseguiram trazer para a cultura da população, para a cultura das empresas, esse respeito à proteção de dados. Então, é questão de tempo. Então, você acha que aqui no Brasil falta mais a cultura, trazer essa ideia de como a proteção dos dados é importante, como os nossos dados são importantes para a população e as empresas terem mais importância sobre disso? Sim. Porque é aquilo que a gente estava conversando. As empresas não sabem como colocar isso em prática. E os titulares dos dados pessoais, né, os clientes, eles não sabem quais são os direitos dele. Por exemplo, você pode chegar para uma empresa e pedir para ela, vocês fazem tratamento dos meus dados pessoais? A gente faz, mas quais dados vocês têm? Eu tenho seu nome, seu CPF, seu RG, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, tal e tal informação.
Tá, eu quero que você exclua isso. Ah, eu não posso excluir porque eu preciso dessas informações para cumprir com o contrato. Ah, mas você pediu isso como consentimento. Então, a partir do momento que você dá o seu consentimento e você não quer mais que seja realizado o tratamento de dados, você pode pedir a exclusão dos seus dados pessoais. Esse consentimento estaria, por exemplo, nos termos de privacidade que a gente aceita de um aplicativo? Estão, mas não deveriam. Porque a política de privacidade, ela serve para indicar quais os dados que são coletados, que são utilizados, como é feita essa coleta, esse armazenamento, esse tratamento dos dados pessoais e indicar o contato do encarregado de dados, né, também chamado de DPO. O consentimento ele tem que ser obtido de maneira expressa. Então eles têm que ter um documento, um termo de consentimento, que pode ser em vídeo, mensagem de texto ou um documento mesmo chamado termo de consentimento, onde você concorda, onde você consente com a utilização dos dados que estão ali indicados para aquelas finalidades específicas. Por exemplo, você já participou daqueles eventos de lançamento de curso online? Já. Que tem aquela semana de aula e tudo mais, que você tem que se inscrever para receber aula. Você entra lá na landing page, você tem que colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, e aí você clica em se inscrever ou entrar no grupo, alguma coisa assim. Ali teria que ser um consentimento. Então você teria que ter uma checkbox destacada, onde fala, eu consinto ou eu autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para finalidades tais, tais, tais. E aí você seleciona isso. Não pode vir pré-selecionado ou deixar de selecionar, ou já ficar em silêncio. Não ter nada referente a isso. Tem que ser algo destacado em linguagem clara, objetiva, língua portuguesa, para que seja um consentimento livre e esclarecido, um consentimento válido. É comum as empresas usarem, né, a partir os termos de privacidade que muita pouca gente lê, acho que ninguém lê, Nunca conheci ninguém que lesse. Pra puxar alguns dados nossos a gente nem percebe, né? Acho que no caso do Instagram, acho que você poderia comentar melhor como eles roubam nossos dados, completamente. Na verdade, a gente meio que autoriza eles a fazerem isso Sim, sem... sim, só que você nem imagina o que eles estão fazendo, né? Prazer, eu leio políticas de privacidade. Você trabalha com isso. É. Mas eu não leio todas, porque, né... Até porque, desculpa, eles fazem um texto enorme pra você não ler. Porque Exatamente. se você ler, você não entra. Exatamente. É realmente isso. Dos que você leu, já teve algum aplicativo que você falou, não, eu não vou entrar aqui porque, nossa, não dá. Você já deixou de usar um aplicativo ou alguma rede social por conta disso? Olha, eu deveria não ter entrado no Threads do Instagram. Porque, assim como o próprio Instagram, no Threads, para você excluir a sua conta do Threads, sei lá como que pronuncia, você tem que excluir a sua conta do Instagram. Sim. Só que assim, o Instagram hoje é uma das principais formas que eu utilizo para levar conhecimento sobre produção de dados. O seu marketing, exato, né? Você meu se marketing. vende por lá também. E aí, como eu já vendi minha alma pro Instagram, quando eu aceitei a política de privacidade deles, e eu vendi mais um pouquinho quando eu aceitei usar o Threads, então agora às vezes eu conjugo as duas coisas, porque no Threads você consegue fazer o post e compartilhar no Instagram, né? Mas assim, se você parar para ler a política do Instagram, do Facebook, da Threads, hoje eu não faria isso. Você pode dar um exemplo pra gente de alguma coisa que você leu e falou, meu Deus, por que eu tô concordando com isso? É o tempo de armazenamento. Os dados eles têm que ser armazenados por um tempo específico, ou seja, enquanto durar aquela finalidade. Só que, se você ler a política de privacidade do Instagram, eles armazenam seus dados para sempre, eternamente. Eles não excluem. E aí, o que acontece muitas vezes? Eles falam que excluíram, mas não excluíram. Ele está ali armazenado em algum lugar do servidor da Meta. Mas isso, perdão te cortar, mas isso em algumas partes não seria até bom? Porque, por exemplo, tá ali armazenado. Você pode ter excluído, mas tá armazenado. Se a pessoa comete um crime virtual, por exemplo, o que entraria na lei Carolina Dickmann, né? De expor fotos pessoais de alguém no Instagram. Mesmo que a pessoa exclua, essas fotos ainda vão estar lá armazenadas. Esse isso é o não problema. seria bom em certo... Tá,
Você tem um bom ponto. Esse é o problema. Isso é um risco, né? Exatamente. É porque eu acho que eu cheguei a ler um pouco disso na LGPD, acho que tem um trecho, sobre como é perigoso para as empresas manter os dados por tanto tempo. Sim. Porque você fica aberto a um ataque, a um roubo de dados. Mas o que eu pensei é que se a pessoa vai processar e o outro apagou, ela consegue entrar em contato com o Instagram de alguma forma e ver que aquelas fotos realmente foram vazadas daquele IP, daquele local. Sim, só que aí, por exemplo, no Código Penal, a gente tem a questão da prescrição, né? Então o Instagram não precisa guardar para sempre essas informações. Ele pode guardar só pelo tempo de prescrição daquele crime. Por exemplo, a gente estava conversando antes, né? O Código Penal, ele tem um artigo, acho que é o 154A, que fala sobre invasão de dispositivo móvel, que hoje é crime. Então, ele tem lá a pena dele, que eu não lembro de cabeça, e a prescrição ela é calculada em cima dessa pena. Então, acho que é... Vou chutar uma pena aqui, mas eu não sei. Vamos supor que seja de 4 anos. Aí tem lá um artigo no Código Penal que fala, prescreve em tantos anos, quando a pena é de tanto até 4 anos, ou de 4 anos a tantos anos. Você falou uma coisa, como assim agora virou crime? Como assim não era crime? Não era, quer ver? Deixa eu ver de que ano que é a alteração legislativa. É porque eu acho que é meio recente, né? Sobre a importância que a gente está dando sobre os dados, como os nossos dados são usados nas redes sociais. E assim, como assim hackear e invadir um celular não era crime? O nosso Código Penal é de 1940. Verdade, né? Não tinha Naquela celular época não nessa existia época. celulares. Eu acho que onde tá Meu mais Deus. firme isso é lá na Europa, Estados Unidos, que, Sim. se eu não me engano, teve um menino, né, que, fugindo um pouco do tema, que hackeou a Rockstar, ele foi preso prisão perpétua, né? E assim, a gente tem uma diferença muito grande com relação aos Estados Unidos, que é o tipo de direito que nós temos. Só para confirmar a informação, a invasão de dispositivo móvel e os crimes cibernéticos, eles entraram no nosso Código Penal em 2021. Sim. Porque o nosso Código Penal ele é reativo, ou seja, acontece o problema para depois a gente ver como resolve ele. Porque não tem como a gente prever tudo que vai acontecer e tudo que vai ser crime. Porque se a gente transformar tudo em crime, a gente não consegue viver. Sim. Não sei se eu vou se você vai saber responder, mas como era julgado antes casos de vazamentos de fotos de pessoas ou até o caso de hack, você hackear uma empresa, como você era julgado antes de 2021? A gente, enquanto advogados, né, nós tínhamos que conseguir encaixar em algum outro crime. Porque assim, eu falo a gente é advogado, mas quem faz a denúncia nesse tipo de crime é o Ministério Público, que são crimes de ação civil pública. Ou seja, é o Ministério Público quem dá início à ação penal, ao processo crime. Então, o Ministério Público ele olhava o que tinha acontecido e analisava onde ele conseguia encaixar. Teve furto de dados? Ou foi só uma violação? Ou foi uma violação? Ou foi um roubo? O que foi? A gente tentava encaixar em alguma das situações que já existiam. Até que chegou um ponto que era impossível fazer isso. E aí surgiu a lei. Para conhecimento até de quem está assistindo, existem outras leis além da LGPD que garantem ali a proteção dos usuários, que às vezes não é um dado, às vezes é que nem a gente falou, de uma foto que vaza, de alguma outra coisa. Tem outras leis? Tem sim. As fotos são dados pessoais. Mas, por exemplo, nós temos a Lei Carolina Dickmann, que transformou em crime o vazamento de fotos... como posso dizer? Íntimas. Fotos íntimas. Nós temos o Marco Civil da Internet, que regula o uso da internet no Brasil, que é uma lei que ninguém conhece e que é extremamente importante na sociedade que nós vivemos hoje, que daria para a gente fazer um episódio só sobre o Marco Civil da Internet. O próprio Código do Consumidor, ele tem alguns mecanismos que a gente pode trazer para a proteção de dados. E aí a gente tem algumas normas que a gente fala que são infralegais, ou seja, que elas não são leis, mas que elas valem para essa situação também. Tem alguma forma que a gente possa acabar se protegendo desses vazamentos de dados? Ou... Antivírus. Acho que de foto íntima não tem como, né? Você tem que assim, confiar na pessoa. É que assim, a gente até brinca, né, na proteção de dados, a gente brinca com as empresas que
não é evitar, não é que você não vai sofrer o vazamento de dados, que você não vai sofrer um ataque hacker, mas é reduzir os prejuízos. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Por isso que a empresa tem que estar preparada. E nós, enquanto pessoas físicas, a gente espera que as empresas estejam preparadas. É o que a gente chama de legítima confiança. Então a gente confia que aquela empresa, por exemplo, a gente confia que o Instagram, que o WhatsApp, que o Twitter e qualquer outra empresa que a gente utiliza, que o YouTube, não vá vazar esses dados. Só que o que acontece? Você vai na farmácia? E assim? Que farmácia que você costuma frequentar? Não Droga vejo, raia? não. Sinceramente, sei lá, forma VIP, por exemplo. Nossa, que farmácia é essa? Nossa, Pode ser drogaria, Eu nunca não vou lá sei. em Farma VIP. Ô, louco. É famosa. É famosa? Nem ideia. É que você Eu não vai na fico farmácia. doente, né? Eu não vou É na que- farmácia. é que a Sou gente- saudável. Eu ia fazer uma piada, mas melhor não. Deixa quieto. A Droga Raia hoje é a empresa no Brasil que mais dados pessoais tem. É quem mais sabe da sua vida é a Droga Raia. Por exemplo, eu não vou ser indelicado, então não vou perguntar pra ela. Mas a maioria das mulheres tomam anticoncepcional. Todos os meses, a mulher vai lá, num dia determinado, e compra uma caixinha de anticoncepcional. Ela toma durante o ciclo, no mês seguinte, ela vai lá e compra de novo. E no outro de novo. Só que de repente ela faz 2 meses que ela não compra um anticoncepcional. Aí você fala, opa, por que essa pessoa não comprou? Tava na hora dela comprar. Ela pode estar grávida. Eu vou mandar uma publicidade para ela de fralda. E como que funciona a comunicação? Por exemplo, de repente o Facebook pode negociar dados com é que é um exemplo meio estranho mesmo. Mas, por exemplo, algum aplicativo do seu celular, o Facebook, de repente dialoga com o YouTube de alguma maneira? Sim. Como que funciona? Como que funciona essa... Eles fazem um compartilhamento de dados, né? Eles criam um perfil. E como isso é regulamentado? É justamente isso que a LGPD ela pretende. É regulamentar a utilização e o compartilhamento de dados. Por quê? Eu tenho que saber que os meus dados estão sendo compartilhados com outras empresas. O que tem que estar na política de privacidade, que a gente Ninguém não lê. lê. E na política de privacidade fala, seus dados podem ser compartilhados com os nossos parceiros para fins de publicidade, para fins daquilo. Então, quando a gente usa o Facebook, quando a gente pesquisa no Google, a gente está criando um perfil de usuário nosso. Está salvando todas aquelas informações e que vão ser utilizadas depois para o direcionamento dos patrocinados e das informações que chega até a gente. Por isso que quando a gente está conversando aqui, nosso celular está escutando tudo que a gente fala. E se você falar que você quer uma marmita fit, que não é da Menezes, eles vão te indicar a marmita fit que o Renato Cariani é o garoto propaganda. É bem interessante isso, né? A gente tá conversando aqui, daqui a pouco vai Vai aparecer... marmita fit, marmita normal, marmita Vai aparecer gourmet. LGPD pra mim, vai aparecer... Exato. Uma coisa, vamos supor, a farmácia tem essa questão de armazenar o que você compra, de remédios, de darem até promoções se você coloca lá seu CPF. Exato. Mas isso não seria um dado sensível? Porque, por exemplo, Sim. a pessoa compra um teste de gravidez. E aí ele vai e começa a recomendar, por exemplo, publicidade de fralda. E vamos supor que a pessoa realmente esteja grávida, ela perdeu o bebê, por exemplo. Isso não seria um dado sensível? Sim. Dados de saúde são dados sensíveis. E o tratamento de dados sensíveis, ele tem algumas restrições a mais com relação aos dados comuns. A gente tem uma série de bases legais que a gente pode realizar o tratamento de dados, que a gente usa como justificativa para a finalidade, para aquela finalidade do tratamento dos dados. Então, por exemplo, essa questão que você citou do teste de gravidez, ele não poderia ser utilizado para servir como publicidade de fraude. Se é utilizado, é uma violação à LGPD. É um incidente de segurança.
Só que ninguém regulamenta isso, né? Como funcionaria? Na Eu, prática, como é difícil. o usuário, teria que correr atrás e fazer um processo, abrir um processo com a empresa? Você pode, nós como usuários, né, como titulares de dados, o que nos cabe fazer é entrar em contato com o encarregado de dados da empresa, comunicar à autoridade nacional e ir adotando principalmente medidas administrativas, que é o que está ao nosso alcance. Em uma situação mais extrema, seria um processo judicial. Porque não seria um vazamento de dados, é a empresa usando os dados que ela tem. Não seria bem um dado vazado. Seria um incidente de segurança. Sim. O vazamento de dados ele pode acontecer de diversas formas, não só por ataque hacker. Sim. Por exemplo, eu sou um atendente da farmácia X. Eu posso chegar lá com o meu pendrive, plugar o meu pendrive e baixar as informações do sistema. Isso é um vazamento de dados. Porque eu estou pegando dados que eu não deveria pegar. Eu estou burlando o sistema daquela farmácia e pegando dados dos clientes. Sim. Então, e posso vender isso depois. Tudo bem que tem farmácias aí que vendem os dados para planos de saúde, seguradoras e tudo mais? Tem. Deveriam, não deveriam. Mas elas lucram mais com isso do que vendendo remédio. Por isso que quando você registra seu CPF, elas dão um desconto tão grande nos medicamentos. E aqui em São Paulo tem uma lei estadual que proíbe as farmácias de pedir o CPF para dar desconto. Existe? Existe. Eu acho que eu não conheço nenhuma farmácia que não pede. Porque para elas vale o risco. E a gente tá falando de farmácia, mas tipo, até supermercado. A gente Sim. coloca CPF, tem até aplicativos de supermercado. Você vai um dia, isso aqui tá em desconto. Você vai As com o lojas aplicativo. americanas, se você Não, paga pela parceira... Eu acho que não podia ter falado da marca, né? Coloca Pode. em edição. Pode. Se você vai e você paga com o aplicativo que eles têm parceria, você ganha desconto. Aquele aplicativo chamado AMI. Esse mesmo. Eu já Mas- falei um, queria falar o outro. Não só as lojas americanas, tipo, qualquer mercado que São Francisco já tem, Sim. Coop, todos. Que assim, o problema não é, no caso dos supermercados, não é coletar os dados, é coletar o CPF. É não informar a finalidade que aquele dado está sendo coletado. Por exemplo, eu posso ter uma empresa e ter um clube de vantagens para os meus clientes. Só que como que eu vou fazer o controle de quem é meu cliente cadastrado no clube de vantagem ou não? Pelo CPF, por exemplo. Que é o jeito mais fácil. Vocês são da parte de programação, vocês sabem. Como que eu vou fazer? Você tem que ficar digitando nome, telefone e tudo mais do meu cliente? Não, eu digito o CPF, o sistema já puxa os dados dele e já vincula. Ou seja, nessa questão do supermercado, muitas vezes é clube de vantagens. Tem que ter a política de privacidade especificando quais dados são coletados, para quais finalidades, por quanto tempo eles são armazenados. Mas não tem muito como o supermercado fazer isso, né? Porque ele vai fazer o quê? Imprimir um contrato, te dar assim um contrato e Mas falar é assina. para isso que serve a política de privacidade. Quando você baixa o aplicativo, tá lá. Mas, tipo, em questões físicas, eu acho que não tem muito... Tem como? Você faz o atendente decorar a política de privacidade. É que assim, o correto seria o atendente ele passar de maneira geral ali e falar, caso você queira, a nossa política de privacidade está disponível com o gerente, com atendimento ao cliente ou no nosso site. Mas o ideal seria que eles nos informassem. Hoje em dia também, a gente falou anteriormente de vazamento de fotos... Perdão, você queria falar? Não. Tá. De vazamento de fotos íntimas. Uhum. E hoje em dia, não precisa nem você mandar uma foto íntima pra você ter uma foto íntima vazada. Porque hoje em dia tem vídeo feito com Deep Voice, Deep Fake, que seriam ferramentas, né, pra criar esses vídeos, que criam vídeos íntimos de pessoas que nunca fizeram aqueles vídeos. E existe hoje em dia alguma lei que regulamente isso? Nessa questão, até teve um caso bem triste, curioso, que foi o primeiro que eu vi, pelo menos aqui no Brasil. Eu não lembro em qual estado, mas numa escola particular, se eu não me engano, um grupo de alunos masculino, homens, eles criaram uma deepfake de algumas meninas da sala. Sim, sua cara de espanto faz sentido. Eu fiquei com cara de espanto como mulher.
Eles criaram uma deepfake, ou seja, eles criaram uma foto fake das meninas nuas. Eles pegaram uma foto original, onde as meninas estavam vestidas, e transformaram em fotos nuas. E divulgaram. Foram amadores, porque foram descobertos, e estão respondendo por isso de acordo com o código da criança e adolescente. E hoje em dia isso é comum, né? Não é só fotos íntimas. Por exemplo, você tá vendo no YouTube, de repente vem o anúncio da Blaze, vem o anúncio de casa de aposta, vem o anúncio de tipo uma casa de aposta totalmente aleatória, tá o Neymar lá, a foto do Neymar, e você vê ele falando e tipo... A Virgínia divulgando tigrinho. É bizarro, porque você percebe que a voz é feita tipo por uma IA, uma voz... Eu não percebo, de verdade. Ou não, eu achava que a Virgínia divulgava o jogo do tigrinho. Antes até dava pra perceber, mas agora tá evoluindo tanto essa questão que tipo, você nem percebe, você fica na dúvida. Será que, pô, tá fazendo isso mesmo? Sim. E uma coisa que eu queria entrar agora, que é, eu vi no seu Instagram, você fala bastante sobre isso, né? Stalker. Como as inteligências artificiais e a LGPD vão influenciar nas eleições de 2024. Cara, isso é um assunto bem legal, porque o que acontece? Em 2020, a última presidencial foi 2022. Ali em 2022, a inteligência artificial já era muito utilizada. Porque o chat GPT começou a crescer em 2020, 2021 mais ou menos. Só que assim, inteligência artificial é muito mais antigo. Aí que se popularizou nos últimos anos. É o que é liberado pra gente também, né? Que é liberado pra gente. Nunca usei. Nunca fiz trabalho de Mentindo na gravação aqui. Eu vou fingir que eu acredito. Então, em 2022, os políticos, né, os candidatos, eles utilizavam muito questões de inteligência artificial para criar fake news. Os bots? Ou não? Também. Os bots para divulgar, só que eles utilizavam a inteligência artificial para criar aquela fake news. Igual quando a gente quer fazer um bot para dispersar essas mensagens. E era muito engraçado que na época das eleições você via um monte de gente compartilhando a notícia. Sei lá, Lula foi pego, sei lá, gente, eu não... Nem precisava de muito, né? Era só... Aí você viu umas contas tipo Sônia 123 compartilhando a fake news. Eu não acredito que Sônia é uma pessoa real. Provavelmente não. Mas assim, hoje a inteligência artificial já, nesses últimos 2 anos, a inteligência artificial já cresceu muito com relação ao que nós tínhamos em 2021, 2022. Então, hoje, o poder que uma inteligência artificial tem para impactar diretamente nas eleições, influenciando, inclusive, em quem nós votamos, ou para desqualificar, desmerecer um candidato, pode comprometer de maneira incalculável o processo eleitoral. E, bom, a gente vive numa democracia. Seja uma democracia forte ou fraca, mas a gente vive numa democracia. E o principal pilar de uma democracia são as eleições. Senão a gente viveria numa... anarquia, né? Numa anarquia, numa autocracia, uma monarquia, qualquer outra coisa que não fosse o formato que a gente conhece aqui no Brasil. Então, o Tribunal Eleitoral, né, responsável por regular essa situação toda das eleições, eles trouxeram uma resolução justamente regulamentando o uso de inteligência artificial nas eleições de 2024, que são as eleições municipais. Porque aqui no Brasil a gente divide, né, em eleições gerais, onde a gente elege presidente, senador, deputado federal, estadual, governador, e tem as eleições municipais, que aí são prefeito e vereador. Então a gente começou lá em 21 com a LGPD e com... Na verdade foi só a LGPD em 2021, porque não estava tão forte ainda essa questão da inteligência artificial. Esse ano eles aprimoraram a parte de LGPD e trouxeram ainda a questão envolvendo o uso de inteligência artificial, que inclusive o candidato que não tiver observando a LGPD, que utilizar a inteligência artificial de maneira irregular, ele pode inclusive ser cassado. Se ele for eleito, ele pode não tomar posse como prefeito, como vereador. Meu Deus.
É muito importante esse aviso agora, que a gente tá em ano de eleição, né? E muitos aqui já votam, eu pelo menos já voto, não sei vocês. Quem tiver 16 já pode fazer, né? A gente pode votar. E é muito importante porque, por falta de informação mesmo, de muitas pessoas não saberem que tem essas inteligências artificiais que criam essas notícias, que compartilham essas notícias, fica um aviso importante, né? Sim, e assim, a gente vai vivenciar isso agora, né, a partir ali de agosto, quando começa a campanha eleitoral, o disparo de mensagens em massa, que é proibido. Não pode acontecer o disparo de mensagens em massa. O TSE, que é o Tribunal Eleitoral, ele proibiu isso. E, inclusive, nós, enquanto eleitores, temos que, sendo vítimas disso, né, fazer a denúncia. Porque é aquilo, se o candidato não respeita a lei para se eleger, como que ele vai respeitar a lei na hora que ele for empossado, que ele estiver ali exercendo o mandato dele? Por isso que é extremamente importante nós acompanharmos esse processo eleitoral para garantir que isso seja respeitado. E quando eu falo que vai gerar uma revolução na forma com que campanhas é feita, porque pode acontecer justamente isso, dos candidatos utilizarem inteligência artificial nas campanhas. Por exemplo, a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, eles lançaram a Sora. Não está disponível ainda para o público, mas se vocês virem os vídeos criados pela Sora, você não fala que é inteligência artificial. É bizarro de tão perfeito. E nas eleições já ocorre uma campanha difamatória, mesmo antes, muito antes de existir rede social. Então agora, podendo forjar vídeos, forjar coisas, não precisa nem ser o próprio candidato, os fãs do candidato. É uma coisa assim de louco. Eu acho que você vai saber falar melhor sobre, mas eu não lembro que ano, acho que foi nas eleições dos Estados Unidos, o caso da Cambridge Analytics, né? Que não foi inteligência artificial, mas foi um vazamento de dados, né? Sim. Foi o uso de dados com o objetivo, acho que, de interferir, de certa forma, nas eleições. Se eu não me engano, foi na eleição do Joe Biden. Sim. Esse ano tem eleição nos Estados Unidos, ano que vem tem eleição nos Estados Unidos de novo. Foi 2020? Acho que foi 2020, 2019, 2020, alguma coisa assim. Até o Trump ele tinha sido considerado inelegível por envolvimento, né, no escândalo, se eu não me engano. E ontem a Suprema Corte Americana falou que ele é elegível, que ele pode concorrer, que eles não vão se meter nessas questões envolvendo briga política. Na campanha do Trump também teve muito uso de fake news, né? Sim. Compartilhamento de fake news. Sim. Então, Época eleitoral é sempre assim. época eleitoral. É que assim, o problema, a fake news sempre existiu, com o uso indevido de dados pessoais. Mas agora é muito fácil propagar. Exato. Né? O problema é que as redes sociais, elas impulsionaram de maneira absurda, o que impacta diretamente nas questões eleitorais, no processo eleitoral. Eu acho que falta muito conhecimento da população, talvez principalmente dos mais velhos, sobre como lidar com isso, né? Saber se uma informação é verdadeira, saber que a gente está num ambiente que estão usando os nossos dados. Uma conversa assim, acho que é muito importante para conscientizar toda a população, né? Sim, sim. É que assim, hoje, cada vez mais, fica complicado a gente identificar o que é uma fake news e o que não é. Principalmente quando a gente está diante de vídeo. Porque a gente estava acostumado com fake news que era questões absurdas. Mas a maior das fake news dos últimos anos foi: vacina causa câncer. A vacina da Covid causa câncer. Gente, a vacina da Covid, eu não sou especialista, mas o pouco que eu li sobre, a vacina da Covid ela não surgiu do dia para a noite. A Covid não surgiu do dia para a noite. Juntaram cientistas do mundo inteiro. Exatamente. Por isso que o nome do vírus era SARS-CoV-2, porque já existia um SARS-CoV. Já existia um vírus SARS. Então já vinha essa pesquisa acontecendo. Só que assim, a pesquisa científica ela acontece devagar. Seja no Brasil, seja no mundo. Por quê? O pesquisador não tem dinheiro. Depende do governo injetar dinheiro. A hora que o mundo inteiro parou, os governos mandaram dinheiro. Pô, quanto que vocês precisam? Toma aqui bilhões. Então, quando você tem dinheiro, você consegue agilizar. Por isso que a vacina ela saiu rápido. E ela não mata, ela não causa câncer. Ela pode ter efeitos colaterais? Pode. Assim como inúmeros outros remédios. Por exemplo, você toma o paracetamol e não está preocupado com
com os colaterais dele. Você toma a vacina da gripe e não está preocupada com o colateral dela, mas a vacina da gripe nada mais é que o vírus da gripe inativado, que é a mesma coisa da vacina da Covid. Então, eu queria perguntar para você como você enxerga o futuro dessa área sobre a produção de dados. Cara, essa pergunta ela é boa, de verdade. Porque as pessoas acham que a privacidade e proteção de dados é uma coisa só do mundo do direito. Mas não. Por mais que envolva uma lei e que seja pautada basicamente numa lei, é uma matéria extremamente multidisciplinar. Porque se a gente for fazer uma implementação de privacidade e proteção de dados muito bem feita numa empresa, não adianta só o jurídico. Mas eu preciso também da parte de TI. Porque não adianta eu fazer a melhor política de privacidade do mundo se o sistema não corresponder àquilo que eu estou colocando aqui. Porque se eu falar, o seu dado é usado para isso, isso e isso. Só que aí o sistema que a empresa utiliza aquele dado pessoal para outra finalidade. Tem que ter uma conversação, um alinhamento. Exato. E assim, hoje, muitos dos profissionais que atuam com proteção de dados são da área de TI. São eles que elaboram a política de privacidade, eles que fazem mapeamento de dados. Então, assim, vocês que vão se formar, né, em processamento de dados, desenvolvimento de sistemas, vocês podem atuar com privacidade e proteção de dados. Seja na parte de desenvolvimento do software, diretamente, onde vocês implementam questões de segurança dentro do software, seja fazendo a implementação do programa de privacidade e proteção de dados. É uma área extremamente ampla e que tem muito mercado e muito bem remunerada. Vocês podem, inclusive, atuar como encarregado de dados, que é o responsável por responder os questionamentos sobre como os dados pessoais são utilizados. O salário médio de um encarregado de dados hoje no Brasil, numa empresa média, média a partir de 50, 60 funcionários, é de 6 mil, 7 mil reais, para começar. Já sei o que eu quero fazer da minha vida. Então, acho que assim, é um mercado que está crescendo muito e que a tendência é que continue crescendo bastante, que vale muito a pena. Isso é tudo, tipo, é muito louco, né? Como às vezes a gente usa isso daqui, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia e a gente muitas vezes não percebe, a gente muitas vezes não se atenta. Foi um prazer ter você aqui. Foi uma conversa muito, muito gostosa, de verdade. Muito obrigada. De coração. Meu, obrigada de coração. Eu acho que é um tema muito importante para qualquer área, assim, saber, porque todo mundo está suscetível a isso, né? O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, por me receberem aqui. Foi um prazer muito grande mesmo estar aqui, conversar com vocês sobre esse assunto. E sempre que quiserem, estou à disposição de vocês. Vamos ver se tem um outro episódio com tem que ter, eu esqueci o nome da lei que você falou que tem que ter um episódio só da lei. Marco Civil da Internet. Tem que ter um do Marco Civil da Internet. Vamos Tânia. fazer. É com você. Vamos fazer. Muito obrigado.